E o vídeo de hoje é para responder algumas perguntas que eu recebo aqui num comentário, tá? Perguntas que vocês estão fazendo para mim. E fique ligado, de repente eu estou respondendo a sua pergunta. Então, fica aí em seu lugar que eu vou responder as perguntas dos comentários em 3, 2, 1, ação! Beleza, galera? Eu sou o Cauê. Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao canal Quirocine Fotografia. E hoje vou responder algumas perguntas que eu recebo aqui nos comentários, ok? Já vou começar com uma aqui, ó. Muito bom o seu vídeo, mas faltou dizer se ela faz espelhamento para um monitor externo. Quem perguntou está com dúvida sobre a Canon R8, perguntando se ela, pelo HDMI, espelha o sinal no monitor. Falando de R8, vou deixar aqui link na descrição para você que está com dúvida sobre a R8, dúvida de preço. E claro, se você comprar pelo link que eu estou deixando aqui, você ajuda o canal sem gastar mais nada por isso, beleza? Respondendo, sim, ela espelha. Porém, lembrando que toda essa linha de entrada, ela não grava ao mesmo tempo na câmera se você faz uma saída limpa. Ela pode espelhar no monitor, ok? Mas ela não vai gravar internamente se for uma saída limpa. Ela tem a opção de espelhar direto o sinal do LCD para o monitor, mas o LCD da câmera apaga e você fica com o menu só no LCD que você está monitorando, ok? No monitor externo. Se você vai na opção HDMI e coloca saída limpa em Full HD ou 4K, a câmera vai ficar com o sinal do LCD mais o sinal do monitor, porém não vai gravar internamente. Isso vale para R8, R6, R6 Mark II, R10, R50, toda essa linha aí de entrada. R6 tem um valor acima, mas eu coloco nessa linha intermediária. Já R5 e R5C e R3, sim, você consegue gravar e monitorar tanto no monitor e no LCD e gravar internamente. Lembrando, a EOS R também tem esse recurso, ok? E aí, gostando do conteúdo? Então, se você está gostando, dê aquele joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para o YouTube sempre te avisar quando eu colocar conteúdos novos aqui no canal. Por exemplo, a sua pergunta pode ser respondida aqui por vídeo se você se inscrever e ativar o sininho, claro, para receber aqui as informações de novos vídeos. Sua pergunta pode ser respondida. Então vamos agora para outra dúvida aqui de um inscrito. Qual a vantagem do obturador mecânico em relação ao obturador eletrônico? Tem muita coisa aqui para se falar, mas eu vou falar das coisas principais. O obturador mecânico é a cortininha trabalhando na frente do sensor de uma maneira mais padrão, uma maneira clássica, ok? Tomar até um cafezinho aqui antes de responder. Se utilizar o obturador mecânico, você vai ter a opção de uma cortina ou duas cortinas. Então você tem uma cortina que vai subir e a outra, aliás, uma cortina que vai descer e uma que vai subir para fazer a entrada de luz exata que você quer no seu sensor. E existe o obturador eletrônico que ele, vamos dizer assim, ele acende e apaga fazendo essa mesma função da cortina. A diferença maior é que no obturador eletrônico você acaba pegando alguns defeitos especiais, como alguns tipos de luzes no ambiente, acaba ficando uma faixa preta, ter dificuldade em flash dedicado ou flash convencional aí tocha, também porque ela pode pegar um facho, tudo vai depender aí de como você vai trabalhar. Já o mecânico, ele consegue trabalhar aí tirando esses defeitos especiais, porque isso acontece fisicamente na frente do sensor. Enquanto um vai apagando as luzes do sensor, vamos dizer assim, e depois subindo para compensar essa entrada de luz, a cortina mecânica, ela faz isso fisicamente. Ela encobre, sobe de novo para dar o espaço de entrada de luz. Então você consegue, por exemplo, eliminar aquelas faixas pretas. Você consegue também diminuir o efeito de um Holy Shutter se você faz um movimento de câmera. Então
ele acaba melhorando aquelas linhas tortas. E já no eletrônico, o fato do sensor ser rolling shutter, ele acaba pegando, por exemplo, um poste um pouco mais torto, se você fez um movimento, ou, dependendo se a câmera está em movimento, você coloca em alta velocidade. No eletrônico, ela pode pegar algumas linhas tortas. No obturador mecânico, esse efeito aí, ele acaba sendo tirado, porque fisicamente ele acaba fazendo aí essa leitura. Então, ponto para o obturador mecânico, ok? O eletrônico, a vantagem dele é que você consegue colocar mais velocidades aí de foco, por exemplo. Só um exemplo rápido, a R6, ela consegue bater, a R6 Mark II, 40 fotos por segundo no obturador eletrônico. Já no mecânico, ela cai para 12, então para você ver a diferença. Mas, pela velocidade aqui da cortina, e ela tem duas cortinas, você acaba aí tirando esses defeitos especiais com o obturador mecânico, ok? Próxima pergunta. Olha, essa pergunta aqui é uma dúvida recorrente aqui no canal. Ó, vou responder. O modo de corte na função de vídeo também tem perda de resolução? Modo de corte é o quê? Imagina você pegar a sua câmera que é full frame e você habilitar o modo 1.6 de crop. Então ela vai diminuir aí o uso do sensor. Na fotografia eu já mostrei que isso reduz resolução. Não falei no vídeo, mas por isso que ele ficou com essa dúvida. No vídeo, quando você cropa em 1.6, ou se é para você apenas aproximar a imagem, ou para você utilizar uma lente com fator de crop, que seria EFS ou RFS, né, a famosa lente APS-C, até de outras marcas, né, se você está utilizando uma câmera full frame, você está utilizando uma lente aí que tem o fator de crop, ok? O APS-C. Você vai poder utilizar. O efeito não acontece tanto na fotografia, que você precisa de resolução, mas no vídeo acaba atrapalhando menos, mas atrapalha em alguns sentidos. Se você cropa aí a sua lente full frame, ou para utilizar uma lente APS-C, você vai ter de repente algum limite de resolução. Mas se você tem mais de 20 megapixels na sua câmera, não vai atrapalhar para você gravar em 4K, por exemplo, ok? Se sua câmera tem a função em 4K, você mesmo assim vai conseguir trabalhar em 4K, ok? Vai depender do modelo aí, tá? E da resolução. Mas, se você está em Full HD e você faz o crop, tranquilamente você vai trabalhar aí com qualquer câmera, ok? Porque ele acaba tendo uma resolução aí que vai compensar esse fator de crop. Mas, se você trabalha com uma lente full frame e você cropa a imagem só para aproximar, vai acontecer um detalhe. Você vai ter menos megapixel trabalhando e a câmera não vai ficar tão sensível à luz. Porque você diminuiu a quantidade de pixel dentro de 1.6 ou 1.5 de fator de crop, ok? Então quer dizer que você vai ter menos sensibilidade à luz. Fica um detalhe aí, porque são menos megapixels para poder trabalhar e fazer a leitura do ambiente, ok? Então, para vídeo, por exemplo, eu já tive um problema na Sony 7S3 e também na irmã dela FX3. Quando você tem uma gravação em 4K e você quer utilizar uma lente, por exemplo, Super 35mm ou similar a um APS-C, você não consegue utilizar o fator de crop na FX3 nem na 7S3 quando você está gravando em 4K. Por quê? Você não tem uma quantidade de pixel para conseguir completar 4K, que são a média aí de 8.3 megapixels. A câmera tem 12 megapixels, se ele vai cropar a imagem, ele não vai completar o 4K. Se você fizer isso em Full HD, então ele vai funcionar tanto Full Frame e Super 35, ou APS-C, ou fator de crop, ok? Então, para o vídeo, se você passar de 20 megapixels, você aí vai conseguir gravar em alguns modos no crop, beleza.
mas vai perder um pouco de sensibilidade à luz. Já para fotografia, já expliquei em vários vídeos, ele vai atrapalhar aí na resolução. Então, quando você cropa, ela pode cair, por exemplo, de 24 megapixels, cai aí para 10 megapixels ou 11 megapixels. Então, para você que vai fazer uma ampliação, pode atrapalhar. Olá, comprei uma Canon SL3 mais lente. Estou querendo saber a quantidade de cliques, então quer dizer que ele comprou usada, mas não consigo ver no app da Canon essa informação. E nem pelo site Shooter Count. Alguém pode saber como saber a quantidade de cliques? Ó, nas câmeras Canon, você não consegue ver mais a quantidade de cliques em softwares terceiros e não tem nenhum aplicativo da própria Canon que consiga ver a quantidade de cliques. A partir da 70D, você não consegue ver mais em sites de terceiros a quantidade de cliques que tem sua câmera. Isso quer dizer o quê? Quantas vezes eu fotografei com minha câmera. Aí o que você pode fazer? Vai na Canon do Brasil, ok? Quem está em São Paulo vai ser mais fácil. A Canon do Brasil, ela consegue fazer esse serviço para você e ver quantos cliques tem a sua câmera. Você marca aí no site deles de serviço e você leva a câmera e eles conseguem ver a quantidade de cliques que tem a sua câmera. Ó, quando eu levei a minha câmera, eles não cobraram nada, ok? Mas porque eu estava já fazendo um serviço. Então eu não sei se você levar a câmera só para ver a quantidade de cliques, se eles vão cobrar ou não. Mas você não consegue ver mais quantidade de cliques em sites de terceiros, ok? Só na Canon do Brasil. Eu não sei por que eles fizeram esse bloqueio para fazer a leitura da quantidade de cliques, mas agora só a Canon oferece esse serviço. Você não consegue ver em 5D Mark IV, você não consegue ver em 70D, 80D, 90D, nenhuma linha da linha R como R, RP, R50, R100, R10, nenhuma dessas câmeras você consegue ver a quantidade de cliques, você vai ter que levar na Canon do Brasil, ok? Tirei a dúvida de vocês? Então, ó, fica ligado que agora eu vou responder dúvida de vocês aí que estão escrevendo aqui nos comentários, mas responder por vídeo que fica mais fácil aí eu poder explicar para vocês. Então, ó, fica ligado, mande suas dúvidas aqui, que a sua pergunta pode ser respondida aqui por vídeo, beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo e abraço! Aliás, vou deixar 2 vídeos para vocês aqui, beleza? Fechou!